Agora não é mais hipótese, agora sim realmente saiu qual foi a causa da morte de Gabriel Gullen. E a gente vai conversar aqui que isso é muito mais grave do que se pensa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no quadro Matheus Fala e hoje eu quero falar um bate-papo muito sério. Ultimamente está se falando muito sobre Gabriel Gullen e o seu falecimento. E isso deixa muitas coisas de alerta para nós. No último vídeo eu comentei sobre o ocorrido e lá eu não falei qual foi o motivo. Eu peguei hipóteses que o pessoal estava falando na internet, respondi alguns comentários sobre isso. E agora saiu a causa oficial, da morte do Gabriel Gullen. E aqui nós vamos refletir um pouco hoje que isso é muito mais grave do que a gente pensa, que a gente imagina. Porque a causa da morte dele foi uma cardiomiopatia hipertrófica. Vou explicar de forma bem simples para a gente poder aqui entender. O seu coração ele é um músculo. E um músculo, ele também pode tanto ganhar tamanho, que é a hipertrofia. Então, a pessoa que ela tem uma cardiomiopatia hipertrófica, ela tem um coração, principalmente o ventrículo esquerdo, que é o que bombeia o sangue oxigenado para o corpo. Ele tem uma hipertrofia nessa região, ou seja, um ganho de massa muscular. E a parede do ventrículo, que é o que bombeia esse sangue que tem oxigênio, ele fica com maior espessura. Sendo assim, se torna um coração menos eficiente e que às vezes, dependendo do grau da cardiomiopatia, ele não consegue nem bombear sangue mais de maneira eficiente. Por isso que muitas vezes ocorre mal súbito nessas pessoas que têm essa doença, esse problema, E esse mal súbito pode estar levando realmente à morte de forma rápida e trágica, como aconteceu com Gabriel Gullen. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Qual que é o motivo do vídeo aqui? Se realmente ele tinha esse problema, que com certeza foi, isso eu posso afirmar, que foi acentuado, que realmente o uso de esteroides e anabolizantes em grande escala aumentaram mais a intensidade desse problema, até ocasionando a morte dele, porque, querendo ou não, o esteroide anabolizante, ele gera hipertrofia muscular. Por que que isso afeta o coração? E até mesmo muitos atletas que não tinham insuficiência cardíaca acabam adquirindo isso com os anos de uso crônico. Porque, querendo ou não, o coração é um músculo. Então, se ele é um músculo e você aplica ali o hormônio... Opa, tem uma ambulância ali atrás, só um momentinho. Então, se você aplica um hormônio, consequentemente, esse hormônio na corrente sanguínea ele vai se ligar aos tecidos musculares. E o coração não fica fora dessa brincadeira. Então, por isso que geralmente quem faz o uso, do esteroide anabolizante em grandes quantidades por muito tempo, sofre também do aumento da espessura e do tamanho do coração. Às vezes chega até a ser 2, 3 vezes mais do que um peso normal. Já vi casos assim. Só que vamos agora ver, pessoal, o que é grave nessa situação. Além de ser muito triste, é muito grave, que até me revolta. Como que uma pessoa que tem uma condição patológica, até mesmo genética, de ter esse problema, como que não foi pedido exame dessa pessoa? Qual treinador, em sua sã consciência, vai treinar, passar protocolos hormonais para uma pessoa que tem uma patologia e não foi diagnosticado? Eu mesmo, como um simples educador físico, personal trainer, eu exijo dos meus alunos exames. Eu falo, você fez um exame cardiovascular? Você tem acompanhado a sua saúde? Eu mesmo já peço, porque é rotina, é padrão. Agora se imagina um treinador que trabalha com atletas de alta performance, que vão fazer protocolos pesadíssimos de uso de esteroide anabolizante, e esse jovem não fez um exame básico para saber se ele tinha esse problema, que é fácil de identificar. Então, realmente, isso é revoltante. Então, a falta de responsabilidade de treinadores é algo fora do normal. Estão lidando com vidas e estão praticamente prescrevendo uma farmácia para a pessoa. E quem foi o médico que passou as receitas para o uso dos anabolizantes? Ou quem foi o vendedor
que de forma ilegal e ilícita forneceu essas coisas. Então são esses questionamentos que eu levanto aqui para vocês, até mesmo para poder questionar o fisiculturismo em si, que aonde que isso está levando. O Gabriel Gulley, ele está tendo essa notoriedade porque ele tem milhões de seguidores. Mas quantos Gabriels aí, quantos Gabriels aí, quantos jovens estão morrendo de graça por abusar de esteroides anabolizantes e drogas que estão envolvidas no fisiculturismo? Então, realmente, pessoal, é muito preocupante isso, porque isso é uma tragédia anunciada. Eu vi vídeos, até mesmo do próprio Gabriel falando que tinha medo de fazer exame. Será que também não foi negligência dele, pessoal? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem medo de fazer exame porque ele tinha medo de que encontrasse alguma coisa, ter que encerrar o uso do esteroide, porque era o sonho dele se tornar um atleta profissional. Até quando ou até que custo vale a pena você correr atrás de algo, até mesmo até algo que pode colocar em risco a sua vida? Então tem responsabilidades, tem pessoas, se a gente fosse um país sério, o Ministério Público deveria abrir uma investigação para realmente ir atrás do treinador, culpá-lo do que aconteceu, ou o médico que aplicou a receita, porque é proibido hoje em dia você fazer prescrição desse tipo de medicamento para fins estéticos. Já tem fiscalização sobre isso. E também correr atrás, né, do underground, porque muitos desses atletas não compram as coisas na farmácia. Eles recorrem a laboratórios clandestinos que muitas das vezes nem sequer cuidam dos procedimentos de higiene e segurança. Aí o cara compra uma porcaria daquela ali, vai aplicar, vai ter um problema, vai ter uma infecção por bactéria gravíssima que pode ocorrer até mesmo em perder sua vida. Como também eu já vi casos. Gente, quem não está percebendo que ultimamente está morrendo muito fisiculturista? Os fisiculturistas hoje em dia estão morrendo igual barata e nada acontece. E assim, são vários casos isolados. O que esse caso aqui está tomando proporção porque ele era muito famoso no meio, tinha muitos seguidores, né? Ele já tinha um histórico de competição fora do fisiculturismo, ele era jogador de Pokémon, fiquei sabendo também. Então, quantos estão morrendo aí de graça por utilizar e abusar de esteroides? Aí chega influenciadores, tem que fazer exame. Tem que fazer exame. Nossa, gente, o profeta do óbvio, né? Tem que fazer exame. Mas o problema está muito mais além disso, de treinadores que realmente fazem protocolos que vão botar em risco a vida das pessoas. Será que isso leva muitas reflexões? Será que o fisiculturismo está indo num caminho que realmente é sustentável? Ainda mais que é um esporte que está se popularizando cada vez mais e cada vez mais tendo mais praticantes? Será que não chegou a hora de mudar? A galera entender realmente se isso vale a pena? Ou se tem que mudar? Se agora o fisiculturismo natural, vendo isso, vai tomar maior notoriedade? Vai ter maior notoriedade? Porque, galera, todo mundo que entende o mínimo sabe que o fisiculturismo é uma guerra química. Você não vai ver aqueles atletas de ponta nível mundial com praticamente 120, 130 quilos, seco, com percentual de gordura baixíssimo, ser natural. Pelo amor de Deus, quem cai nessa ainda, isso é muito ingênuo. Claro que a diferença de estrutura que eles têm é infinitamente maior. E aquele cara que tá ali, ó, que começou, que é entusiasta, vai às vezes fazer um protocolo hormonal sem exame, sem nenhum cuidado, e aí? Então, pessoal, realmente tem que ter responsável por essa situação, porque ainda mais um problema e uma doença que poderia ser diagnosticado com ele mesmo em vida e evitado essa morte, né? Que infelizmente ocorreu, que chocou o fisiculturismo, que abalou o fisiculturismo, que está trazendo uma discussão muito forte na internet e reflexões. Por isso que eu estou comentando, para trazer um pouco, né?
Eu não tô fazendo vídeos aqui com o intuito de polemizar, e sim trazer reflexões. Se pelo menos uma pessoa assistir esse canal e conscientizar do que eu quero trazer de mensagem, para mim já tá ótimo. Já tá ótimo. É que eu falo, tem muitas pessoas que assistem meu canal e a faixa etária são pessoas jovens, entre 18 a 25 anos. Eu já passei por essa fase. É uma fase que muitas vezes não pensamos nas consequências do que a gente faz. E eu falo, galera, a escolha que você faz hoje reflete no seu futuro, sim. Ah, mas testosterona não mata instantaneamente. Beleza, não mata. Testosterona, para você ter algum problema, você tem que usar muito. Mas uma coisa eu te garanto, que uma hora a conta sempre vem. Então, tente sempre jogar na balança se é isso que você realmente quer, se é isso que você deseja para sua vida e se você está disposto a pagar o preço, para depois lá na frente você não se arrepender. Galera, então essa é a minha opinião sobre o que está ocorrendo, sobre realmente esse laudo agora que saiu, né? Mostrando que realmente era um problema cardiovascular desse jovem, do Gabriel Gunning. Que fique o aprendizado, que fique a reflexão e que espero que medidas sejam tomadas para poder realmente culpar quem realmente deve ser culpado. Galera, um grande abraço para todos vocês, um abraço e até a próxima.